Você já parou para pensar que a gente vai tentando resolver as soluções, tentando encontrar as soluções, tentando resolver os problemas, a gente vai tentando lutar com a nossa força, mas chega um momento que a força se acaba. Chega aquele momento que a gente não consegue mais nem pensar o que fazer para encontrar a solução. Você já esteve num momento como esse? Ou você está num momento como esse? Só quem passa, só quem vive, sabe como é terrível. Você está precisando de ajuda, precisando sair do fundo do poço, precisando encontrar uma solução e não saber mais nem o que fazer. Mas nessa noite, nesse dia, nesta manhã, foi o dia que Deus preparou para talvez pela manhã você encontrar as maiores dificuldades. Talvez durante a noite vai ser a noite mais difícil. Talvez durante essa tarde vai ser a tarde mais complicada. Mas o Senhor te traz essa palavra para que o teu coração possa encontrar, sobretudo, a paz e a certeza de que Deus sim está olhando sobre a tua história. Deus sim está olhando sobre você. E o texto de Atos, capítulo 27, versículo 20, ele nos diz o seguinte: já faziam muitos dias que não aparecia nem sol, nem estrelas, e a tempestade que estava sobre nós era grande demais. E então fugiu de nós toda a esperança de salvar-nos. Eu quero que você pense comigo na situação que viviam esses homens. Paulo é o que nos conta a história, e ele próprio é o que estava vivendo essa dificuldade nesse dia. Paulo era o homem que estava prisioneiro e precisava ser levado diante da maior autoridade de julgamento da sua época. Mas para isso, eles precisavam viajar, ultrapassar os limites dos mares, e em uma dessas viagens é que Paulo começa a discorrer essa história. Ele vai dizer que os capitães da embarcação não decidiram passar o inverno em um porto em segurança. E é claro, a época que eles viviam era uma época sem todo o aparato de satélite que nós temos hoje. Muitas embarcações passavam o inverno no porto, invernavam atracados em um porto, para que depois de todas as tempestades do inverno pudessem navegar em segurança. E assim é a nossa vida também. Existem épocas que, ao invés de nós sossegar a nossa alma em segurança em algum porto, nós decidimos continuar andando do nosso jeito, nós decidimos continuar navegando com a nossa embarcação, alçando toda sorte simplesmente sobre a nossa vontade. E a gente busca, a gente corre de um lado para o outro, a gente tenta encontrar a solução em meio às tempestades. Mas Deus muitas vezes falou com você.
Por que não permaneceu em sustento atracado em um porto? Por que tentou levar a vida do teu jeito, da tua maneira, buscando soluções para os problemas em meio à tempestade? E a história que nós vemos Paulo nos contar é que chega diante de um grande vento, um vento que soprava ao contrário da direção que eles precisavam ir. Isso é o que acontece quando a gente tenta andar com a nossa mente. Deus está nos chamando, nos direcionando, Deus está apontando o caminho, Deus está nos dizendo como devemos fazer, mas como seres humanos, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, achando que sabemos, achando que a nossa escolha é a melhor escolha, e Deus está dizendo, vai por aqui, que por aqui é o caminho, mas nós olhamos o caminho de Deus e achamos apertado, e queremos andar no caminho que nós escolhemos, mas o Senhor continua dizendo, o caminho apertado ainda é o caminho que conduz à esperança. Caminho apertado ainda é o caminho que conduz à salvação. Mas caminhar com Deus é difícil. Caminhar com Deus tem os sofrimentos da vida. Caminhar com Deus eu tenho que carregar a minha própria cruz. Mas caminhar com Deus, além de tudo isso, é a única certeza de que a promessa vai ser realizada na nossa vida. Carregue a tua cruz, ande pelo caminho apertado, siga pelo caminho que Deus está direcionando, porque Ele ainda é a solução para todos os problemas. Paulo não teve a mesma sorte. O capitão do navio decidiu navegar em meio ao inverno. E navegar em meio ao inverno é navegar sem saber o que vamos encontrar pela frente. Se vai ser um inverno calmo, se vai ser um inverno de tempestade. E nos invernos da vida, a gente começa a ter as surpresas. E lá no meio do mar não tem o que fazer. Lá no meio do mar ou você clama a Deus ou clama a Deus. Lá no meio do mar você não pode se abrigar debaixo de uma árvore quando a chuva vem forte, porque no meio do mar não vai ter árvore para te abrigar. No meio do mar você não pode se segurar no tronco da árvore quando o vento soprar, porque no meio do mar não vai ter isso. E Paulo diz que chega um momento de tamanha tempestade que toda a esperança deles se acaba. O texto diz que eles amarram todas as velas do navio, que eles largam o controle do leme do navio, porque a tempestade era mais forte do que tudo que eles podiam fazer. E o texto que nós lemos vai dizer, já faziam muitos dias que não aparecia nem sol e nem estrelas. Sabe aquele dia nublado, não de nuvens simplesmente brancas que ofuscam o brilho do sol, aquele dia de nuvens carregadas, escuras, aquele dia que parece que nem é dia, aquele dia que a noite e o dia quase não faz diferença. Eles estavam assim já há alguns dias, sem ver a luz do sol, sem ver estrelas. A noite era tomada pelo assombro da terrível escuridão. As famílias estão envolvidas em noites escuras. As famílias estão envolvidas em terrível escuridão. O mundo que vive lá fora tem tentado pregar sobre as famílias uma escuridão e colocar dentro das nossas casas tudo que existe de mais impuro, tudo que existe de
mais sujo. O mundo tem colocado sobre os filhos toda a informação terrível de que a família não é o mais importante, mas Deus continua nos dizendo: lute pela tua família, lute pela tua casa. Divórcio não é solução, separação não é solução, abandonar filhos não é solução. A tempestade da noite é terrível, a tempestade do inverno é terrível, mas agora você precisa permanecer dentro desse navio, você precisa permanecer dentro dessa embarcação, aguardando somente pelo livramento de Deus. Paulo diz no texto que toda a esperança tinha se acabado. Só que o que é bom é que enquanto você tem força, você vai tentando fazer do teu jeito. Enquanto você acha esperança no teu braço, você vai tentando realizar as coisas ainda conforme a tua mente. Mas quando você chega na situação que Paulo está citando, que todo o esforço já tinha se acabado, toda a esperança humana já tinha se acabado, aí sabe o que é bom de tudo isso? Que quando você não encontra mais nada o que fazer, tudo que você tem a fazer é o que você está fazendo hoje, recorrendo àquele que pode todas as coisas resolver sobre a tua vida. A esperança se acaba, mas você sabe que tem um Deus nos céus, que nele não falta força, que nele não falta esperança, que nele não falta estratégias para sair do meio da tempestade. Pode ser que você vai enfrentar o naufrágio desse navio como Paulo enfrentou. Pode ser que o navio vai afundar como o navio de Paulo afundou. Mas mesmo assim, Deus vai preparar uma ilha Malta na tua vida. Deus vai preparar um espaço onde você, depois de algum esforço, depois de ter nadado, depois de ter se agarrado a algumas madeiras talvez, para chegar à praia, você vai pisar em terra firme de novo, porque quando você deposita em Deus toda a tua esperança, Deus olha dos céus e entende: opa, agora ele reconheceu, ela reconheceu que o que precisava fazer é depositar em mim toda a esperança. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus está esperando da tua história. Você parar aonde você está, você deixar de fazer tudo aquilo que você está fazendo para tentar sair do meio da tempestade e dizer: Senhor, eu não tenho mais esperança a não ser o Senhor, que é a minha esperança.